Viva, eu cumprimento todos os que estão aqui nos Encontros Fora da Caixa. Cumprimento igualmente os ouvintes do Bloco Central, onde quer que se encontrem espalhados pelo mundo. É também essa uma das grandes vantagens dos podcasts. Podem ser ouvidos à mesma hora nos 4 cantos do mundo. Agradeço à Caixa Geral de Depósitos e ao seu presidente Paulo Moita de Macedo o convite para regressarmos a estes encontros. A última vez que aqui estivemos, no caso na Culturgest em Lisboa, os temas que estavam em destaque eram a primeira entrevista do novo Procurador-Geral da República, os avisos do Governador do Banco de Portugal quanto à trajetória da despesa pública e, sobretudo, a imprevisibilidade que a eleição de Donald Trump trazia ao mundo de uma forma geral e à Europa muito particularmente. Neste episódio vamos falar de Trump e, a propósito da sua ação política, olhar para os desafios que se colocam ao país e ao mundo em 2025, na defesa, na economia e na imigração. A este propósito vamos também falar da entrevista de Pedro Nuno Santos, o líder da oposição, ao Expresso. É aqui que estamos e a primeira semana da nova administração Trump mostra que tanto o presidente dos Estados Unidos mantém intacta a capacidade de nos surpreender, como nós mantemos intacta a capacidade de normalizar tudo o que venha de Donald Trump. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia na moderação da conversa, os comentadores residentes são o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Cisa Vieira, a sonoplastia é, como sempre, do Gustavo Carvalho. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Pedro Marcos Lopes. Surpreendido com as ondas de choque que a entrevista de Pedro Nuno Santos provocou no Partido Socialista? Muito boa tarde, ou bom dia. Muito obrigado por nos receberem mais uma vez. Pelo menos para mim é uma honra enorme estar num evento da Caixa Geral de Depósitos. Bom, se me surpreenderam as reações no Partido Socialista, surpreenderam-me as reações no Partido Socialista e surpreenderam-me as reações em geral. Mas deixa-me dar um ponto. Aliás, já aqui falamos dele. É essencial falarmos de imigração. E, portanto, eu tenho que achar muito bem que o Pedro Nuno Santos, como líder do Partido Socialista, um partido que é pilar do regime, fale de imigração. A imigração é um tema que é candente neste momento, será no futuro, por todas as razões que nós conhecemos, porque nós precisamos de imigrantes, porque nós não conseguimos sobreviver como economia, como imigrantes, mas mais do que isso, temos que aprender a integrar esses imigrantes, a ter políticas dirigidas a que eles se sintam melhor e sejam mais tratados de uma maneira que os façam querer permanecer e que nós tenhamos um convívio saudável, como sempre tivemos, nós como emigrantes, nos países para onde fomos. Aliás, deixem-me fazer um desabafo, que toda esta pulsão anti-imigrante que se sente em determinados setores da sociedade, para mim é particularmente penoso assistir, porque não deve haver um português nesta sala ou qualquer pessoa que nos ouve que não tenha um familiar imigrante, que não tenha, neste momento ou no passado, tido esse familiar ou amigo, ou seja, nós somos uma nação de imigrantes e gostaríamos de ter sido bem tratados, em alguns casos fomos melhor, noutras pior, nos sítios para onde nos dirigimos. Bom, mas tirando isso, eu acho normal e simpático e muito importante que Pedro Nuno Santos viesse falar de imigração. Mas? Não, o que eu não estava à espera é que fosse de uma maneira tão leve, tão mal preparada e com tão poucas propostas como ele o fez. Primeiro, tentou... Há 2 ou 3 aspectos que foram particularmente interessantes ouvir. O primeiro é em relação à manifestação de interesse. Eu aí não quero muito entrar por aí, porque o secretário-geral disse que ia apresentar uma proposta. Também veio falar de imigração sem ter uma proposta para apresentar, para substituir aquilo que ele acha que era mau
como durante o seu governo e governos anteriores que ele fez parte, que era a manifestação de interesses. Disse que estava bem a manifestação de interesses quando aconteceu, Claro. que fazia sentido não existir. Pois, eu não sei qual é a proposta dele, enfim, não sei, se calhar é uma proposta parecida com a do governo, que é basicamente qualquer dos empresários que aqui esteja e que tenha um restaurante ou tenha uma empresa de construções, a se dirigir ao consulado de Bangladesh ou outros qualquer para pedir 10 ou 12 pessoas e achar que esse consulado ou que alguém vai tratar bem desse problema, quer dizer, portanto, mas vamos esperar ver qual é a proposta do PS. Eu sou um adepto do que era a manifestação de interesse, mas isso pouco importa. O segundo ponto, enfim, não é o terceiro, porque o primeiro foi não ter apresentado propostas concretas e falar de uma maneira que me parecesse inteligível, foi a história que me deixou particularmente curioso saber, que era que os imigrantes têm de se integrar na nossa cultura e nos nossos valores. E isto tem muito mais, isto tem reminiscências terríveis, por exemplo, como a chamada, quer dizer, as pessoas mais velhas aqui sabiam bem o que era uma carta de chamada, que também reminiscências históricas, as palavras são importantes, bastante complicadas, mas a história da cultura e dos valores eu fiquei muito curioso, particularmente numa comunidade como a nossa, os portugueses que cresceram nessa multiculturalidade, nessa capacidade de adaptar pessoas que pensam diferente, que têm hábitos diferentes, que têm cores diferentes, hábitos gastronómicos diferentes, maneiras de pensar diferentes. E nós, no Ocidente, arranjamos uma boa maneira de nos integrarmos todos sem problemas. Que foi, enfim, sem problemas, entre aspas, que foi arranjar uma Constituição, um conjunto de valores que para nós são tão importantes que não deixamos, que aquilo, que ninguém possa, que ninguém possa pisá-los, ir contra eles. Quer dizer, quem vem para aqui não pode bater nas mulheres. Isto é um desporto que nós praticamos mais do que os outros que vêm para cá. Não pode praticar violência doméstica, mas pode rezar a Alá em vez de rezar a Jesus Cristo. Pode fazer esse conjunto de coisas. É a lei e a Constituição que enquadra os nossos valores culturais. Quer dizer, esta história do tem que se adaptar às nossas vidas, eu francamente posso dar aqueles milhares de exemplos dos cozidos à portuguesa de cadê, mas não quero ir por aí. É uma coisa que não faz sentido e que eu não estava à espera que o Pedro Nuno Santos utilizasse. Deixa-me ir ao Pedro Cisa Vieira. Não, deixa-me depois, sim, pode ir. Pedro Cisa Vieira, os críticos ficaram, estava a ouvir o Pedro Marcos Lopes, ficaram presos à literalidade das referências à cultura e o modo de vida dos portugueses. O Pedro Nuno Santos deu o exemplo que os imigrantes devem ter em conta a igualdade entre homens e mulheres. Houve aqui uma dificuldade de Pedro Nuno Santos, que é obviamente é um defeito político, de não se saber explicar, de não ser... Está no artigo 13 da Constituição. Ou os críticos estão muito presos ao valor literal das palavras que ele usou. É normal, não é? Um político tem que ter cuidado quando está a usar a palavra, particularmente quando está a fazer uma comunicação que objetivamente corresponde a uma alteração do discurso que o Partido Socialista vinha fazendo sobre o tema da imigração. Convém que isso seja ponderado e que as mensagens sejam bem claras. E eu acho que as mensagens foram claras. Queria dizer, em primeiro lugar, que a mim não me surpreende aquilo que o Pedro Nuno Santos disse sobre quer o regime de autorização de residência através da manifestação de interesse, nem sobre aquilo que ele vinha dizendo sobre a necessidade de se regular a imigração. Já tive várias conversas com ele há bastante tempo sobre estes temas e sei que este era um aspecto da nossa legislação de entrada, permanência e fixação de residência que ele achava pouco adequado, que teria cumprido a função em 2017. Aliás, há pessoas aqui presentes que sabem bem as discussões que se tinha sobre a carência de mão de obra, a necessidade de assegurar mais rápida capacidade de haver imigração, de trazer imigrantes que fossem legalizados e que pudessem trabalhar numa situação regular e dentro como contribuintes para a Segurança Social, e isso foi uma coisa que cumpriu uma função, mas devo dizer que já tinha tido estas conversas anteriormente. Agora, claramente, eu acho que a maneira como a entrevista é dada porque quer manifestar uma posição que as pessoas normalmente não associavam ao Partido Socialista sobre este tema da imigração,
E muito também com uma ideia de evitar que se possa fazer da imigração um tema de diferenciação ou de discussão ou de construção de trincheira entre o Partido Socialista e a AD. Acho que é esta a vontade que ele tem, que a diferenciação se tem que fazer por outras coisas e não por este tema onde claramente não quer que isto seja o tema de diferenciação. E assim compra o discurso do outro. Aquilo que eu queria dizer é preciso. Eu acho que ele faz um discurso com duas mensagens, além deste tema, que é uma tecnicalidade sobre como é que se regula o regime de entrada e fixação de residência. Ele passa duas mensagens, que são duas mensagens fortes, que eu acho que ele quis passar, mas que não preparou terreno e, portanto, abriu campo à controvérsia. Mas faz sentido ou não fazer uma meia-culpa na forma como recebemos os imigrantes, a crítica que fez ao governo a que pertenceu e que tu também pertenceste? Eu acho que há duas coisas diferentes. Uma é o tema de como é que se regula o regime. Outra coisa é o tema de integração de imigrantes, que é um tema que nunca nos vamos entender. Nunca nos vamos entender porque a maneira como todos nós lidamos com o que é diferente também varia muito em função dos nossos antecedentes, da nossa experiência, do contexto em que vivemos. Quem vive em Nova Iorque reage de maneira diferente a haver pessoas que falam línguas diferentes, que comem coisas diferentes, a quem vive numa cidade no meio do Indiana. A mesma coisa quando estamos em Lisboa, que desde o século XVI recebeu gente de todo o mundo, reage de maneira diferente a quem vem de outros lados do que se vive, sei lá, em Viseu ou em Aveiro. Já Quando assim nós foi, éramos miúdos não é. e crescemos no Porto, praticamente nós não víamos pessoas de origem africana no Porto. E, no entanto, em Lisboa já havia imenso. Portanto, as pessoas têm... Isso é uma coisa... O tema da imigração, o tema das migrações, convoca instintos básicos da espécie humana. Nós reagimos ao que é diferente e, portanto, o tema... Num país que cresceu em população mais de 500 mil de pessoas nos últimos anos, na última década, obviamente isto provoca uma alteração da paisagem cultural e social que depois tem repercussões políticas e que, aliás, está a ser explorado politicamente um pouco por todo o mundo ocidental. Portanto, eu acho que o Pedro quis fazer esta diferença e escolheu dois temas que eu não gostei de ouvir. Um é essa ideia de que os imigrantes têm que respeitar os nossos valores. E o outro é a ideia de que os imigrantes consomem e que recursos do Estado Social, como nos serviços de saúde, etc., que não foram capazes de se adaptar para esta recessão. E estas duas mensagens, queira-se ou não, são também mensagens que são apropriadas e repetidas por pessoas que têm discursos xenófobos e discursos racistas. E por isso eu não gostei de ouvir que, sem preparação, sem qualquer anúncio, sem qualquer discussão interna, o secretário-geral do Partido Socialista se colocasse assim, porque, apesar de tudo, é um protagonista importante na forma como a discussão pública funciona. E o segundo ponto, que é para eu ir ao Marcos Lopes... O segundo ponto era este, precisamente, dos serviços públicos. Quer dizer, a ideia de que os imigrantes... Não uma usem as crítica nossas escolas, ao Estado e não aos imigrantes? O Estado não ter sido capaz de, o Estado, de facto, integrar... nós temos dar falta de condições professores às para a pessoas. educação especial, temos falta de professores para uma série de coisas. Portanto, os temas de os serviços públicos estarem preparados para responder à necessidade Com o aumento da sociedade atual, com o aumento da população, é um tema. Mas, quer dizer, associar isto à imigração é uma forma que eu não gosto de ouvir assim, sobretudo sem qualquer contexto e sem qualquer explicação. Agora, acho importante que se fale deste tema e acho bom que o Partido Socialista não se limite pura e simplesmente a dizer que quem fala sobre a imigração está a pôr-se do lado dos extremistas. Ao recentrar a sua narrativa, o Partido Socialista não está a ajudar a que se recentre a discussão também, e o próprio PS. Olha, então eu começo por aí. Antes de ir falar, olha, na aula, Vamos lá, por exemplo, temos que ir ao do Paulo Macedo. Não, nós estamos a falar do Trump. Já lá vamos. Nós, no fundo, estamos a falar muito do Trump. Porque, como dizia aqui o Pedro, a questão da imigração não é uma questão que se nos coloca só a nós, como tema central. Mas pegando naquilo que tu disseste, para não fugir à pergunta e começar por aí, dizendo o recentramento da discussão sobre a imigração, recentramento ou relocalização, melhor dito, da discussão sobre a imigração,
tem a ver com algo que se está a passar na nossa comunidade e noutras comunidades, que é o seguinte: parece que agora quem tiver posições bastante longe do que são as posições de extrema-direita é um radical esquerdista, utilizando um termo que eu, francamente, termos que eu já acho que se adaptam um pouco à realidade, que é o conceito de esquerda ou de direita. A Ana Applebaum tem um texto ótimo na Atlantic do mês passado sobre isso, quer dizer, a minha incapacidade já de incluir, de fazer a direita ou a esquerda fazerem sentido naquilo que eram as nossas realidades, mas nós estamos a ver essa espécie de redefinição dos espaços políticos. Ou seja, o Partido Socialista, um partido eminentemente social-democrata, tem posições neste momento que são identificadas por comentadores e por jornalistas como de recentramento, ou seja, está-se a juntar ao centro, quando eu olho e vejo que o valor facial de algumas coisas que o Pedro Nuno Santos disse nesta entrevista são de extrema-direita. Para ser claro, estas... Calma, amigos, calminha. Quando se fala de valores culturais, quando se fala da nossa cultura, é disso, é um pregão clássico em todos os discursos de extrema-direita pela Europa fora. Este é um clássico. Sempre assim. É desde o Sr. Le Pen, de paz à sua alma, que morreu há pouco tempo, desde o Sr. Le Pen que isto é um aforismo daí. Mas, dando de barato, que posso estar a exagerar levemente no que seja extrema-direita, digo que é muito colocado em posições que têm um olhar para a imigração que não são, nunca foram, e espero que nunca sejam, típicas de um partido ou de alguém que é social-democrata. Eu acho isso, quer dizer, é preciso, para mim é claro. Obviamente é preciso pôr as coisas em contexto. Eu o que acho desadequado, de facto, nesta coisa dos valores, é que dizer isto sem mais não é correto. A coisa da língua que ele também falou. Quer dizer, eu tenho filhos imigrados que não falam a língua dos países onde estão a residir. Que em casa têm os seus próprios filhos e falam português com eles. Que levam o seu modo de vida, o seu bacalhau, o seu azeite e que são olhados de lado porque precisamente são diferentes daqueles que estão no país de acolhimento. Esta sempre foi a história dos portugueses quando emigraram. Os portugueses que foram para a Alemanha nos anos 60 e 70 não falavam alemão. Viviam em comunidade onde levavam os seus restos folclóricos, os seus hábitos e os seus valores. Quantos portugueses na Holanda falam holandês? O que é importante é mesmo que as pessoas respeitem as leis do país, porque, na verdade, aquilo que nós fazemos em nossa casa, a maneira como nós nos comportamos, desde que respeitamos as leis. E outra coisa que é muito importante, as regras de urbanidade, de cortesia, de civilizado no convívio social, isso é que são as coisas importantes. Mas já agora, respeitar regras de urbanidade, de civilidade, de cortesia, é uma coisa que também às vezes não acontece por próprios cidadãos portugueses na nossa vizinhança. E, portanto, associar falta de educação com o respeito pelos valores é uma coisa muito complicada, sobretudo esta ideia de que as pessoas não podem, os portugueses não... Dizer que um francês não pode falar francês em Campo de Ourique é a mesma coisa que dizer que um português não pode estar na Dinamarca a falar português. Mal estavam os homens e as mulheres nos balcões da Caixa de Depósitos se não falassem português. Só dar uma nota inglês, sobre falar inglês português. E francês. Há milhares de crianças que estão em aulas na escola portuguesa, com alunos portugueses, professores portugueses, que não falam uma palavra de português e estão como boi a olhar para o palácio e olhar para o professor e ensinar matemática. Isso é que vão para a França, que vão para a Suíça. O problema é do Estado. Paulo, sabes que além disso da cultura que está ligada a isto, por exemplo, o que eu critico é o seguinte, naquilo que esta entrevista, que para mim é de facto foi notável. Vamos ao Trump. Se falássemos, que também tem a ver com o Trump, se o Pedro Nuno falasse, bom, nós precisamos de escolas que tenham pessoas que ajudem os filhos dos imigrantes a aprender a falar português, porque vai ser importante para o futuro. Se ele nos falasse em soluções de habitação, que ainda o Paulo Macedo há bocadinho nos disse, que uma das pressões que vai haver, fundamental na educação, é a questão da imigração, e nós temos de arranjar casas para essas pessoas que vêm nos ajudar. Aliás, ele fala, quando fala na história da carta de chamada era quando nós tínhamos as colónias.
o efeito chamada. O efeito Também tenho chamada definição. é talvez, desculpem que isto irrita-me um bocado, a maior treta que existe. A nossa imigração é uma imigração económica, valha-me Deus. Há outras pelo mundo inteiro. A nossa imigração é económica. Os imigrantes vêm para cá porque há necessidade, porque têm emprego, porque vão trabalhar. Sim, nós não temos refugiados. Claro, se não tivéssemos isso, eles não vinham. Eles não vinham. Portanto, a história da chamada é mais uma conversa que alguém convenceu, ou então não pensou, o Pedro Nuno Santos, em relação... Mas se viesse falar disso, mas deixa-me só o parênteses. Como estamos nesta plateia, eu gostava de saber se as pessoas que estão na Caixa Geral de Depósitos do bairro onde eu vivo, e onde vivo em Campo de Ourique, não soubessem umas palavrinhas de francês ou inglês. E se essas pessoas fossem obrigadas a falar português quando vão ter com elas? Bem, eu calcularia que o Paulo Macedo chamaria quem não chamasse e dissesse ao malta. Então, esta gente precisa de abrir conta. Quer dizer, portanto, há aqui uma também, isto também acontece muito, não é só a questão doutrinária, deste recentramento ideológico que nos faz a algumas pessoas de nós parecer de extrema esquerda e, portanto, que se perdeu o referencial. Também há aqui um problema nos políticos de... Oh, valha-me Deus, eu não gosto de utilizar isso, mas de conhecer... O termo é horrível, mas conhecer a realidade. Pá, ver a vida das pessoas, ver a vida dos profissionais. Isso, infelizmente... Vocês não querem falar do Trump. Acabei, não digo mais nada. Só para dizer o seguinte. Um Estado tem que regular a forma como as pessoas entram e fixam residências no seu território. E é indubitável que agora este é um problema importante que tem que ser tratado. O que era bom era que nós tivéssemos a consciência de que era um problema importante, que nós vamos continuar a precisar de imigrantes e deixássemos de falar disto como de a imigração como um mal necessário ou como uma coisa que é sempre incómoda. É só este o meu ponto. Muito bem. Bom, E bom ponto, se me permite. voltaremos a falar disto muitas vezes aqui no Bloco Central, viramos as nossas atenções... Ao contrário do que dizia o Pedro, que o Pedro Nuno Santos tentou não falar mais deste tema. É ao contrário. Na verdade, ele disse que queria pôr o Partido Socialista a falar de economia, de emprego, é o que ele diz na entrevista. Viramos as nossas atenções para Donald Trump, para a campanha de deportações de imigrantes ilegais que já começou, não saímos daqui. Esta atitude face à imigração em economias muito dependentes de mão de obra estrangeira terá custos económicos contrários ao que é propagado pela narrativa proteccionista e nacionalista Pedro Cida Verde. Sim, vai ter, quer dizer, indubitavelmente, que há 11 milhões de trabalhadores nos Estados Unidos que não estão em situação regular. E, portanto, o esforço, ninguém sabe muito bem como é que se conseguirá deportar 11 milhões de pessoas no tempo de um mandato. Para se ter uma ideia, nos anos em que os Estados Unidos conseguiram deportar mais pessoas, foi no tempo de Barack Obama e de George W. Bush, deportaram cerca de 400 mil pessoas por ano. Portanto, 11 milhões é uma tarefa incrível. As estimativas que existem daquilo que era necessário para construir centros de detenções, mobilizar recursos que teriam que ser militares, alterações ao regime constitucional de recursos, é de cerca de 80 mil milhões de euros por ano o esforço que seria necessário durante 10 anos para se conseguir fazer esta deportação. Portanto, não sabemos se isto vai fazer-se a este nível, a este impacto. Agora, claramente, ele está a cumprir uma promessa, e uma promessa que foi extremamente mobilizadora do seu eleitorado. E este é que é o tema mais interessante para mim, é que esta primeira semana do Donald Trump foi estonteante, com nomeações para cargos, ordens executivas em várias áreas que já estão a ser imediatamente executadas, muitos discursos, muitas intervenções públicas, e que me deixa claro que esta segunda presidência foi muito mais bem preparada do que a primeira e que há ali um programa e um plano revolucionário que está a ser posto em causa claramente. E eu acho que aqui a questão interessante é esta, é que há uma dúvida internacional sobre o que é que Donald Trump então é. Será que o que devemos esperar é aquilo que ele foi no primeiro mandato, que é uma pessoa que faz estas declarações intimidatórias, no sentido de ganhar uma posição negocial para depois obter alguma coisa e recua? Ou, pelo contrário, devemos tomá-lo à letra e pelas suas intenções? E aquilo que me parece é que é mais prudente, mais avisado
para o mundo e para as economias do mundo e para os Estados soberanos levarem o Donald Trump à letra. Ele tem, neste momento, condições internas e uma autoridade política que fazem com que consiga concretizar muito melhor aquilo que anuncia. E, portanto, ele levava mesmo à letra, e isso é uma coisa que tem que ser tempo. Ele pode não ter tempo, mas o mundo tem que confiar que as coisas vão ser assim. Portanto, concluindo, o programa dele é tão revolucionário, ele quer simultaneamente rever a ordem geopolítica mundial, quer rever as regras do capitalismo americano e quer alterar os pilares constitucionais da democracia do Estado de Direito nos Estados Unidos, que a sensação que eu tenho é que ele é um destes personagens que acelera a história. Confronta o mundo com mudanças tão rápidas e tão brutais que o mundo tem que reagir, e o que se fica depois dali é muito diferente. Vocês pensem, por exemplo, no Napoleão, que num contexto de instabilidade em França toma o poder e altera completamente a ordem europeia, a ordem jurídica, a ordem constitucional, instala a ordem liberal por todo o mundo. E numa comparação que se calhar podem pensar que é incorreta, mas só estou a falar desta ideia de personagens que aceleram a história, o Hitler na Alemanha alterou a ordem mundial. A reação que o mundo teve que fazer também levou a uma alteração da ordem mundial. Portanto, a minha lógica, e vamos voltar a isto, é: devemos tomar Trump à letra, isto é a visão mais prudente, e isso, portanto, é muito provável que o mundo depois de Trump seja muito diferente do mundo antes de Trump. Pedro Marcos Lopes, olhando para aquilo que nos está a dizer Cisa Vieira, um exemplo: o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, recusou receber os deportados nas condições em que estavam a ser transportados. Seguiu-se uma troca de posts nas redes sociais, com ameaças de sanções económicas de parte a parte, e por fim houve um acordo diplomático. O que pergunta é se com Trump aumenta o risco de substituir a diplomacia por discussões nas redes sociais. Se é isso que vamos ter que nos habituar. A parte da discussão na rede social também é toda uma nova lógica ao nível da análise do poder, e não é tão ridícula assim. O poder tem liturgias, tem modos de funcionamento, e os seus modos de funcionamento e os seus modos de exercício condicionam o próprio poder, o próprio exercício do poder. Quando ele se torna desta maneira, passa a ser outro tipo de coisa. Mas, enfim, vamos deixar isso para o encontro da Caixa em Coimbra, ou de Aveiro, não é? E não falar disso. O que nós estamos a viver é algo que alguns de nós aqui vivemos em 1974-75, que é o PREC, é o projeto de revolução em curso, o processo revolucionário em curso que o Sr. Trump estabeleceu no mundo. E esse processo revolucionário é um processo revolucionário global, não só interno, nos Estados Unidos, mas global. Em primeiro lugar, não me lembro desde 1945 do momento em que a ordem liberal tivesse sido posta tanto em causa. Ordem liberal no sentido de como nós conhecemos o mundo, de como nós nos relacionamos não só dentro das nossas comunidades, como em termos entre os vários Estados. Nas nossas comunidades, com os checks and balances, com limites ao poder executivo, ao poder legislativo, ao poder judicial. Neste momento isso está completamente em causa nos Estados Unidos, de uma maneira clara. Repara, deixa-me só dar 1 ou 2 exemplos. O Sr. Trump indicou para... até na parte que normalmente não é abrangida diretamente por lei, pelos checks and balances. Por exemplo, havia um consenso entre os presidentes dos Estados Unidos que o diretor do FBI seria sempre uma pessoa com que se falava pouco. Os diretores do FBI falavam pouco com os presidentes. Era um costume. Pois o Sr. Trump pôs um tipo chamado Patel, que é uma espécie de secretário de Trump, que ele dá ordens para executar determinados tipos de política. Portanto, nós já sabemos o que aconteceu no Supremo Tribunal de Justiça, sabemos o que é que está a acontecer agora nos diversos cargos. Temos, por exemplo, um tipo que era uma espécie de um bully de televisão
como enfim, o chefe da defesa. Temos alguém que não acredita nem em vacinas, nem nas diabetes, nem coisas do género, nem em cloro, nem nada, como Ministro da Saúde. Portanto, é um processo de destruição, não só da ordem liberal, não só dos checks and balances, como das próprias instituições. E eu já disse aqui muitas vezes neste programa, até penso que também já disse em Lisboa quando estávamos no encontro da Caixa, as instituições são coisas que nós achamos que estão à prova das pessoas. Não, as instituições são as pessoas que lá estão. E se as pessoas quiserem destruir uma instituição que demorou 300 anos a formar e pusemos lá 5 ou 6 tipos deste género, não ponham dúvida que em 15 dias a instituição está destroçada. Esta ideia de que nós temos que as instituições aguentam tudo é mentira. É mentira. Depois é a questão... Temos de acelerar. Vou acelerar porque é rápido, que é a questão da ordem internacional. Nós voltamos ao século XIX. Nós, esta semana assistimos, por causa disso da Colômbia, a algo que se vai tornar comum, que é utilizar a economia para rigorosamente como apenas outra arma. É uma perspectiva, o Cisa Vieira falava disso a semana passada. Ter feito isso muitas vezes. Uma perspectiva transacional. Tarifas, transacional completa. Uma perspectiva absolutamente transacional. Ou seja, se você não faz aquilo que eu digo, eu lanço numa tarifa. Ou outra coisa qualquer. Porque é provável que, por exemplo, na Groenlândia... É melhor que uma bomba, não? Não, era aí que eu ia. Na Groenlândia, provavelmente, se você não me der a Groenlândia, eu ponho aí uma bomba. Ou no Panamá também. Voltamos ao século XIX, onde é normal, no século XIX e até 1945, mais ou menos, era absolutamente normal declarar a guerra. Pronto, uma pessoa queria um bocado de território, declarava guerra. E pronto, e ocupava. E é isso que está a ser recuperado. A ordem, o multilateralismo, a capacidade de nós falarmos uns com os outros, substituir as armas pelo diálogo, com Trump acabou em termos internacionais. Para acabar, pode parecer que não vem a propósito, mas eu li uma frase de um artigo muito interessante de um indivíduo chamado David Fletcher, no New York Times, em que ele dizia que quando se adora o poder, a compaixão e a misericórdia parecem pecados. E é exatamente isso que está a passar hoje nos Estados Unidos. Quer dizer, esta euforia, esta vontade de mostrar poder, está a fazer com que nós tratemos os mais fracos, ou que eles tratem os mais fracos da comunidade deles, desta maneira absolutamente miserável, que é algemar pessoas para os devolver, separar famílias. Já era assim. Agora está muito filmado. Vou dar o exemplo. Pois, mas é que agora é como a história, é como a história de encostar a parede. Uma coisa é nós sabemos que as pessoas são encostadas à parede quando são e outras revistadas. É ser filmado. Muito obrigado, Dr. Paulo Valdares. O DeepSeek veio mostrar que a China está bastante mais competitiva na corrida tecnológica do que poderíamos todos pensar. Quer dizer, quem anda na área sabe perfeitamente o que estão os chineses a fazer. Que papel caberá à Europa? Isto também lançando, Pedro Cisa Vieira, o tema de Mário Draghi estar em Portugal, de novo convidado pelo Presidente da República. O regresso de Trump é um incentivo que faltava para a Europa pôr prega fundo no plano Draghi? Eu acho que a Europa já devia pôr o prega fundo no plano Draghi antes mesmo de haver plano Draghi. Mas eu, retomando o que disse há pouco, eu acho que nós devemos levar Donald Trump a sério e, portanto, as escolhas que a Europa deve fazer devem partir do princípio de que a visão que Trump está a proclamar, a ideia de o que interessa aos Estados Unidos é o seu mercado interno, é o hemisfério americano, digamos assim, esta será a sua esfera de influência, não quer comprometer forças americanas, etc., no resto do mundo, tirando talvez o Médio Oriente, e, portanto, de basicamente dizer, para mim é importante o Canadá, a Groenlândia, os seus recursos minerais e as vias de circulação marítimas, é o canal do Panamá, isso para mim é indispensável, eu quero isso, e a China pode tratar de Taiwan e a Rússia pode tratar da Ucrânia, etc. Cada um fica com a sua esfera de influência. E eu acho que a Europa deve levar isto a sério. E se isto é a sério, então as escolhas que a Europa tem que fazer, se calhar não são escolhas para apaziguar os Estados Unidos, porque Trump, lá está, se for uma figura que acelera a história, então aquilo que nós temos que pensar é que a Europa vai ficar sozinha, entalada entre a potência euroasiática, que tem uma grande potência militar, não é uma grande economia, uma economia também da economia italiana, o PIB russo, mas é uma grande potência militar expansionista.
e entalada perante uns Estados Unidos no qual não se pode confiar. Nós não podemos confiar a nossa defesa e os nossos interesses a quem diz que reclama uma parte do território de um Estado da União Europeia, que é o caso da Groenlândia. Membro da NATO. E membro da NATO. Portanto, as escolhas que a Europa tem que fazer é dizer assim, devemos, por exemplo, ir atrás das exigências do Donald Trump, que já agora variam todas as semanas, sobre o que é que devemos fazer para os manter, digamos assim, ligados à NATO, ou devemos assumir que a NATO é uma quer dizer, a NATO é uma dependência dos Estados Unidos. Comando e controle, cibersegurança, proteção nuclear, a Europa está pendurada nos Estados Unidos e esta ideia de apaziguar Donald Trump para ele não se desligar da NATO é dizer assim, nós não conseguimos defender-nos sozinhos. Eu não vou dizer, como o Almirante Gouveia e Melo, que disse isto numa conversa contigo, que o Donald Trump é uma nova ameaça à Europa. Não vou ao ponto de dizer isso, até porque eu acho que ele não quer fazer guerra. Mas uma coisa é certa, eu não confiaria que podemos esperar pelos Estados Unidos se um dia fomos atacados pela Rússia ou tivemos outra coisa qualquer. Portanto, a primeira coisa é a nossa defesa. Vão os líderes europeus assumir que precisam de uma indústria de defesa própria, de capacidade de comando próprio, de cibersegurança, de uma plataforma nuclear, de uma plataforma de compras comuns, de recursos comuns. É uma escolha. Outra escolha, na economia. Vamos tentar apaziguar o Trump e dizer não, nós compramos gás natural e F-35 aos Estados Unidos para reequilibrar o déficit comercial, ou vamos dizer não, nós temos que fazer o caminho por nós, temos que manter liberdade para estabelecer as parcerias que quisermos, com o Mercosul, com a Índia, com a China. Não vamos voltar novamente a ouvir os Estados Unidos dizer que a Europa não pode comprar equipamentos de telecomunicações, ou já agora, para energias renováveis à China, quando nada disso depois nos garante a boa vontade do presidente americano. Vamos, por exemplo, aproveitar a oportunidade que é os talentos e os cérebros do mundo vão ver as portas fechadas nos Estados Unidos. Vamos dizer, as nossas universidades, as nossas empresas estão abertas ao mundo para virem para aqui os melhores talentos, que foi isso que beneficiou sempre os Estados Unidos? Ou vamos comprar o discurso que a direita americana está a financiar na Europa, que é xenófobo e para expelir tudo e para destruir a União Europeia? Eu acho que estas são as escolhas que o presidente Trump coloca à União Europeia. E é evidente que isto não é... E que já vem atrasadas. Não é branco e preto. Há, obviamente, muitas tonalidades no meio, mas, francamente, eu levava o presidente Trump a sério, pensaria que a ordem mundial vai acelerar e vai mudar, e então pensaria o que é que os europeus querem. Por si. E não a pendurar-se noutros. Pedro Marcos Lopes, Draghi chega, depois de partir Mark Rutte. É sintomática a conversa do secretário-geral da NATO e do primeiro-ministro português, no sentido a fazer lembrar, aliás, o célebre não chega do Ministro das Finanças Teixeira dos Santos. Não chega, Não chega. Só que aqui é ao contrário, não chega é o aumento da despesa militar que o país propõe. Deixa-me pegar, sim, e é por aí que eu vou, mas deixa-me pegar no que disse o Pedro para dizer que quando se lida com um bully, o pior que se pode fazer a um bully é ser simpático com ele. Quer dizer, se for simpático com o bully, mais ele te vai fazer bullying. No fundo, em termos muito, muito simples. A Europa tem um desafio que já devia ter percebido, aliás, não é por falta de aviso, é ou sobrevive junta ou morre separada. Isto parece-me evidente. E que todos aqueles debates que não existiram sobre mais integração, sobre a possibilidade do federalismo, estão agora, se calhar os europeus que ainda se interessam pela Europa e querem manter a Europa o espaço que ela foi desde 1945 e antes e durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que querem fazer essa Europa. Enfim, esse debate não foi feito, já devia ter sido feito, já devia ter havido essa integração, e isto não é aquela coisa, devíamos ter feito. Não, já houve muita gente que chamou a atenção a isso. E, portanto, neste momento, o que nós estamos confrontados é com este cenário muito simples. Nós temos que ir para o Bloco Central de Interesses, significa que mas um minuto para sintetizar aquilo que está previsto. Mas olha, vou-te dizer, em relação... Posso entrar já no Bloco Central de Interesses?
Posso? Espera, porque eu ainda quero falar só antes disso. Eu quero fechar antes. Então eu Deixa-o não fechar. faço, mas há duas personagens que eu vou falar no Bloco Central de Interesses que contam para este Guarda esse autobola. minuto para aí. Pronto. Mas o que eu digo é, nós neste momento temos 3 ou 4 desafios vitais na Europa. Que é a questão da segurança. E a questão da segurança tem a ver... Segurança, defesa ou segurança Não exatamente interna em com cada assaltos na Avenida da Liberdade, mas mais como é que nós vamos tratar da nossa defesa, porque não podemos contar com um país que neste momento agora também é do eixo do mal, que é os Estados Unidos. Antes havia outro, agora também vê. Como é que nós vamos Tens que lidar... acelerar, Pedro. Sim, é rápido. Como é que vamos lidar com a questão económica? Porque com as tarifas, e como também aqui foi dito, toda a maneira como nós nos organizávamos economicamente vai mudar, porque temos que ir para uma reindustrialização, temos que pensar outra vez de maneira como é que vamos fazer os nossos ciclos produtivos, quais vão ser as nossas apostas, porque são completamente diferentes em termos económicos, um mundo fechado e um mundo aberto. Completamente diferentes. E a questão da imigração. E a questão da imigração. Então não vou falar, já não falo da imigração porque já falei antes. Pronto. Pedro Cisa Vieira, fecha o Eu tema. só voltava ao tema da conversa de Montenegro com o Marco Rutte. Eu acho que o Primeiro-Ministro fez bem em dizer o nosso compromisso é com os 2%. Vamos lá ver o que é que se delibera a seguir a isto. Mas volto ao ponto. A discussão não deve ser vamos gastar mais e continuar a manter uma estrutura que nos coloca na dependência dos Estados Unidos. Primeiro, eu acho que a União Europeia deve decidir o que é que deve fazer, como se quer organizar em matéria de segurança e de defesa própria. A segunda nota também relacionada com isto é esta. É uma precisão técnica, mas que eu acho que é importante perceber-se. Como vamos financiar este esforço acrescido de despesa na defesa, que é absolutamente inevitável? Há quem diga que vamos ter que cortar no Estado Social, há quem diga que temos que fazer crescer a economia. Nenhuma dessas duas é uma solução. Se a economia crescer, se nós dizemos que vamos gastar 2% do PIB ou 3% do PIB, se a economia crescer, nós também vamos ter que gastar mais proporcionalmente. Para terem uma ideia, esta ideia dos 2% do PIB foi decidida em 2014, quando o PIB português era quase menos 100 mil milhões de euros do que é agora. Portanto, nós neste momento, com a despesa que temos neste momento, em 2014 aquilo era quase equivalente a 3% do PIB. Portanto, como a economia cresce, nós temos que gastar mais. Portanto, não é por a economia a crescer que nos resolve este problema. E também não é cortando na despesa social. Por uma razão. Só sobra uma, que é aumentar impostos. É politicamente absolutamente insustentável. É politicamente insustentável. Nenhum cidadão europeu dirá assim, vamos comprar aviões ou tanques e vamos cortar na saúde ou nas pensões. Ninguém vai aceitar isso. Portanto, sempre que há um lamento do esforço militar, ou a guerra mesmo, aquilo que acontece é, em primeiro lugar, aumenta a dívida e depois aumentam os impostos. É a única coisa que acontece. E não vale a pena enganar ninguém. E por isso é que os líderes europeus estão a dizer que temos que pôr a União Europeia a financiar a compra de equipamento militar com dívida comum, porque isso é a melhor maneira de não começar já a aumentar os impostos. Temos 5 minutos sabendo para eu fechar. Como as pessoas olham para os impostos, não vejo qual é... Estamos a chegar ao fim de mais um episódio, à altura para as recomendações culturais dos comentadores residentes do Bloco Central. Desta vez, o que é pedido é que sugiram um livro e um concerto a não perder em 2025. Começamos pelos livros. Pedro Marcos Lopes. Minuto. Ainda bem que me pedes um livro, que eu digo 2. Eu tenho que recomendar para 2025 2 que eu penso que já recomendei no Bloco Central. Um é O Mundo de Ontem, de Stefan Zweig, porque é algo que, quando as pessoas o lerem, vão perceber que há tantas similitudes entre aquilo que aconteceu nesse mundo de ontem, antes da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa era algo de um continente muito aberto, com as ideias muito progressistas, e de repente veio uma nuvem e ensombrou tudo. É um livro espantoso, de um dos maiores escritores de todos os tempos, o Stefan Zweig. E outro, que é um dos livros da minha vida, que se chama O Zero Infinito, que é do Arthur Koestler, que é uma análise... As pessoas elogiam muito o 1984 do George Orwell como uma análise sobre o totalitarismo. Eu acho que o Zero Infinito é infinitamente melhor do que o 1984. E nós, olhando também para o mundo 2 e olhando para o Zero Infinito, para o drama daquele homem
desiludido, mas ainda esperançoso do mundo. Acho que também vemos muito do que estamos a passar. Para a música... Não, a música já lá vai. é? Espera aí um Não é bocadinho, música, era os concertos. Não, Pedro Cisa Vieira, livros. Eu sugiro para 2025 um livro que foi publicado recentemente no Reino Unido e deve ser publicado muito em breve em Portugal, que se chama The Shortest History of Migrations, de um historiador britânico chamado Ian Goldin, e que é um livro relativamente rápido de se ler e que conta como basicamente o Homo sapiens é uma espécie de imigrantes. Nós saímos de África há 90 mil anos, há quem diga há 300 mil anos, ele diz que será há 90 mil anos, e toda a história da humanidade é uma história de constantes migrações, seja porque o sítio onde se vive passa a ser hostil, seja porque há guerras, seja porque se vai à procura de novas oportunidades, seja por simples curiosidade. As migrações são uma constante na história da humanidade e é aquilo, isso é muito interessante que ele revela, é aquilo que é a fonte de inovação, é o cruzamento de modos de viver diferentes, de ideias diferentes, que trouxe sempre inovação e crescimento económico. E, portanto, é um livro muito atual e que nos dá um panorama muito, muito bom. Uma das coisas que aprendi ali é o seguinte: desde 1914 até agora, o número de imigrantes no mundo em percentagem da população mundial tem-se mantido estável à volta dos 3%. Aquilo que acontece é que agora somos mais e, portanto, há mais movimento, mas em percentagem, desde praticamente o fim da Primeira Guerra Mundial, tem sido bastante constante. E o que não podemos deixar de ouvir, Cisa Vieira? Eu não vou falar de música, eu vou falar de um espetáculo que tenciono ver este ano, em abril, aqui no Porto, no Teatro Nacional de São João, que é uma nova produção pela Companhia do Teatro Nacional, do Otelo de William Shakespeare. Quando somos pessimistas sobre a humanidade e quando pensamos que as máquinas nos vão substituir, nós devemos pensar que houve gente como nós, tem exatamente o mesmo ADN que nós temos, é feito da mesma matéria e que foram absolutos génios que nos mostraram coisas, desde o Beethoven ao Einstein, e um dos absolutos génios da humanidade é mesmo William Shakespeare, que ainda hoje nos surpreende, e o Otelo é uma peça fundamental e que também nos fala de coisas que continuam a ser muito atuais. Pedro Marcos Lopes. Eu, para ouvir, em termos de música, é um festival que eu venho todos os anos com uma grande alegria e que mais uma vez vai ter um quadro fantástico, que é aqui o Primavera Sound no Porto, ali ao pé de casa, e que este ano mais uma vez tem um quadro, um elenco extraordinário, de que eu destaco o Stevie on the Radio, mas sobretudo uma banda que eu agora tenho um carinho muito especial. Este é um bocado para entalar aqui o Pedro Cisa Vieira, que acha que estes gajos novos são todos iguais aos de antigamente, que são os Fountains DC. Primavera Sound é um extraordinário espetáculo. Cá estaremos. E que vale a pena e recomendar, insistir naquilo que o Pedro disse. O Teatro Nacional de São João continua a ter coisas extraordinárias e antes do hotel vai ter uma coisa que é o Hamlet também vai ser encenado. Desculpa, não é o hotel, é o Hamlet. Muito obrigado pela correção. Estás a ver? Eu te visto como eu consegui corrigir-te sendo teu amigo. Muito bem, muito bem. Está feita a errata. Desta vez estiveste muito bem. Livros e concertos a não perder em 2025. Agradeço a todos os que estão aqui em Gaia. Estamos mesmo a chegar ao fim. Agradeço também à Caixa Geral de Depósitos o convite para participar em mais um encontro fora da Caixa. Na próxima semana, o Bloco Central chegará apenas na sexta-feira. E nesse episódio falaremos da política de habitação. Até lá, tenham uma boa semana. Muito obrigado a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.